Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula e hoje nós vamos falar sobre seleção lexical, que muitos alunos ainda possuem dúvida no que pode escrever, no que não pode escrever dentro do meu texto, e hoje nós vamos tentar resolver essas dúvidas e caso ainda persistam, vocês podem entrar em contato conosco através do nosso grupo, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é que há uma grande diferença entre língua falada e língua escrita, né? Nós nunca vamos escrever da mesma maneira que nós falamos. Por mais correto, né, que uma pessoa acredite que ela fala, a gente nunca vai conseguir essa igualdade em termos de língua falada e de língua escrita, né? Por exemplo, eu tenho português é fácil de aprender porque é uma língua que se escreve exatamente como se fala. Então, se eu for transcrever a maneira como eu disse, né? Então nós teremos aí o português, é muito fácil de aprender, porque é uma língua que a gente escreve exatamente como se fala, né? Então, observe que a maneira que eu transcrevo a minha fala é uma maneira totalmente diferente do que se aprende em termos de relações gramaticais, ok? E aí, nós vamos ter que entender que a língua com escrita são meios de comunicações muito distintos, né? A escrita ela vai representar um estágio posterior de uma língua. Então, quer dizer, primeiro a pessoa fala, vamos observar um bebê, né? Um bebê quando ele nasce, cresce, então primeiro ele aprende a falar para depois ele aprender a escrever. Então ele aprender o que é um signo, né? O que é aquela bolinha com uma perninha vai ser uma letra A. Então essas representações gráficas, que sons que eles vão produzir, né? Então tudo isso se aprende posterior ao evento da língua falada. A língua escrita, por sua vez, ela não é apenas a representação da língua falada, mas é um sistema disciplinado e rígido, uma vez que ela não conta com o jogo fisionômico, com as mímicas e com o tom de voz do falante. Eu costumo dizer que a língua escrita é uma língua morta, né? Porque ela não tem a vivacidade da língua falada, né? Vocês estão vendo, eu estou gesticulando, eu estou fazendo caras e bocas, eu aumento ou diminuo o tom da minha voz. Tudo isso dá vida à minha expressão falada. Já um texto escrito é um texto morto. O que vai dar sentido a um texto escrito são os sinais de pontuação, tá? E aí, dentro dessa questão de fala, né, e de escrita, nós vamos ter alguns fatores que vão, de certa forma, influenciar a maneira como determinado falante escreve, se ele não souber se posicionar entre a diferença da língua falada e entre a diferença da língua escrita, né? O que convém a gente entender nesse pressuposto? Que em nenhum momento, né, dado a exigência de um texto formal, eu posso inserir fatores como cultura, contexto, profissão, naturalização e região dentro de um texto escrito. E a gente vai ver como que isso se faz, né? Primeira coisa que a gente leva em consideração nessa questão de língua escrita e falada, mais falada e escrita, aliás, né, é o grau de escolarização e a formação cultural de indivíduo. Então a gente vai perceber que uma pessoa que ela possui um grau de escolarização maior, né, ela vai escrever, vai ter uma escrita diferente de quem tem um grau de escolarização menor, tá? Então isso tudo a gente observa. Fatores contextuais.
Quando conversamos com nossos amigos, não usamos os termos que usaríamos se estivéssemos discursando em uma solenidade de formatura. Então, aí já entra a formalização do texto, né? Então, observe que determinadas profissões também, né? Nós vamos falar dos fatores profissionais e já vou entrar junto nesses contextuais. Às vezes eu estou escrevendo um texto, ensinando o aluno a escrever um texto, e eu coloco, por exemplo, olha, esse de sabor, o aluno, mas o que é de sabor, né? Então, é uma palavra que a gente, enquanto professor, a gente costuma orientar para os alunos, né? Escreva bonito, sem cair lá no preciosismo, que a gente vai ver também. Então, existem determinados contextos que nós estamos inseridos dentro do nosso plano, né, terrestre aqui, que vão exigir mais formalidade da minha escrita ou menos informalidade da minha escrita. Por exemplo, eu vou deixar um bilhete na geladeira para minha mãe, eu não vou deixar ali escrito prezada mãe, né? Então eu posso usar a minha informalidade porque é uma pessoa próxima a mim e não vou, né, num discurso de formatura e aí, galera, né? Isso soa uma informalidade muito grande, haja vista que a ocasião remete a um sentido mais singular, a um sentido mais formal da sua língua. Outro fator que nós vamos colocar, como eu já havia mencionado, é o fator profissional, né? Nós temos línguas abundantes em termos específicos, que são restritas ao intercâmbio tecnológico, como engenheiros, químicos, biólogos, médicos, linguistas e outros especialistas, e cada um dentro da sua especialidade vai utilizar os termos que ele sabe que existe dentro da língua dele. E se houver uma pessoa do lado de fora que não faça parte desse rol, a pessoa vai ficar sem entender o que um e outro está falando ali, né? Outros fatores que são incursivos é a questão da natureza, né? Então, fatores naturais como idade, sexo. Nós vamos ter uma criança, ela vai ter uma linguagem totalmente diferente de um adulto, né? A maneira como até nós adultos nos portamos quando vamos falar como a criança, né? A gente tenta imitar a criança ao falar, que gatinha, né? Que bonitinho. Então, até a gente tenta se adaptar a esse nicho da criança, né? A essa especificidade dessa voz. Um outro é o fator regional, né? Que é um fator que ajuda muito coopera muito com a informalidade muitas vezes, e eu já percebi isso muito em texto, então é uma coisa que não pode acontecer. Que no caso são as variações que acontecem ali na sua região, né? Nós aqui em Minas, nós falamos muito uai, a galera do sul vai falar muito tchê, muito bah, o pessoal do Nordeste, bichinho, oxente, né? Então nós vamos ter essas variações e essas informalidades não podem também estar presentes no meu texto. Então, nós temos aí as marcas da oralidade, né? Putz, orra meu mano velho, vê se pode, pirei, né? Af, que a gente tá cansado de falar. E aí aqui temos um contexto escolar, né? Que o menino chega pra professora e fala: aê, professora, eu e os brother tudo, tipo assim, não estamos achando maneiras paradinha do new português, né? Então, se a gente for pensar numa situação linguística, nós vamos ter aí um menino, né? Então a gente já deve levar em consideração que é um menino que ele possui gírias, né? É um adolescente que é carregado de gírias, mas o contexto que ele está, que é um contexto escolar, ele está se dirigindo a uma professora, não caberia o bendito do recurso que ele utilizou aí, que foi as gírias, né? Foram as gírias. Então, o que ele deveria falar? Mesmo ele sabendo que com os amigos dele ele tem essa informalidade, ora, a minha professora não é minha amiga, então eu preciso adequar a minha linguagem à fala com uma professora, que inclusive é uma autoridade, né? Então, aí nesse caso, a adequação da linguagem do menino com a professora, ela não se faz da forma como se esperava, ok?
Uma pergunta bem fácil para você, Chico. Quem deu o grito da independência? O pai falou que foi as mulheres. Então, o mesmo contexto, né? Nós temos o Chico, um personagem caipira, roceiro, né? Que aí está num contexto de informalidade, dentro de uma sala de aula, se dirigindo à professora, né? Ele não carrega as variações ali da gíria, mas ele carrega o contexto roceiro. Esse contexto roceiro não significa que ele não saiba, significa que ele foi criado em um ambiente em que se falam, as palavras da maneira como ele fala, né? O interior. E o outro foi criado em um lugar em que se falam gírias. Então, contexto de criação, fatores regionais cooperam para a inserção da formalidade na minha fala ou muitas vezes o aluno não sabe na minha escrita e eu preciso diferenciar o que é adequado no contexto de fala, né? A fala, a gente não pode dizer que existe certo ou errado, a gente vai dizer só adequado ou não adequado. Nesse contexto nós temos o não adequado porque ele se dirige a uma professora que não é amiga dele, não tem um caráter íntimo e, portanto, ele deveria formalizar um pouco mais a fala dele. Dentro do contexto da escrita, isso seria inadequado. Por quê? Porque existe apenas uma gramática, né, da qual se preza pela norma culta, e a gente vai entender que em uma redação dissertativa argumentativa no qual formalidade é solicitada, isso se faz num contexto inadequado, tá? E aí nós temos, como eu disse, o texto escrito. Ah, professora, mas o texto escrito ele pode ser informal? Claro que pode, vai depender da sua proximidade com o seu interlocutor, como eu já disse, né? Paulinha, amanhã não vou para a escola porque vou viajar para visitar minha avó que está doente. Avise a professora Clarice, por favor. Obrigada, Juliana. Então a gente percebe que Paulinha e Juliana são amigas e, portanto, elas têm uma proximidade, né, entre uma com a outra, e por isso a gente pode entender isso de uma maneira mais informal. Não porque você já sabe que o menino e vai fazer de novo. Criança não sabe o que é certo ou errado. Isso é o dever dos pais, ensinar e respeitá-los. E os pais ainda pensam que isto é o dever da escola. Então, observe nesse texto, nós temos aí um texto carregado de oralidade, né? Porque quando o aluno ele escreve pensão no lugar de pensam, né? Ele traduz para o texto dele a maneira como ele fala. Então, na cabeça dele, pensam, né, gera esse som com a OTIL, ele transfere essa oralidade para o texto. Isso mostra que ele não consegue diferenciar a oralidade da língua falada com a questão escrita, tá? Então isso é muito importante que vocês compreendam. Então, dentro das regras gramaticais, esse texto escrito, ele está cheio de erros, né? Nós vamos dizer erros porque se trata de um texto escrito, tá? Se o senhor não está lembrado, dá licença de contar. É que onde agora está esse edifício harto era uma casa velha, um palacete assobradado. Foi aqui, seu moço, que eu, o Mato Grosso e o Joca construímos nossa maloca. Mas um dia nós nem pode se lembrar, veio os homens com as ferramentas, o dono mandou derrubar. Peguemos todas as nossas coisas e fomos para o meio da rua apreciar a demolição. Que tristeza que nós sentia cada tauba que caía. E nós temos a letra de música, né, de Adoniran Barbosa. A música se chama Saudosa Maloca. E aí a gente vai falar, poxa, mas e aí, né? E aí? Nós temos uma letra de música que foi escrita num contexto muito informal, assim como nós temos muitos poetas, como Patativa da Saré também, que escreve com essa informalidade. E aí nós caímos na questão da licença poética que esses escritores possuem, né? Escritores, artistas, eles possuem a licença poética para fazer com a língua o que eles bem entenderem, né? O Traje a Rigor tem uma música que diz: a gente somos inútil. Então, dentro de um contexto de concordância, nós temos aí um texto, uma expressão totalmente incorreta, né? Porque a gente é inútil ou nós somos inúteis, né? Então,
pensa nessa questão de concordância, isso não caberia dentro do contexto. Mas, como eles têm as licenças poéticas aí, o contexto é muito bem-vindo e a gente não pode, nesse caso, fazer com que uma letra de música, fazer com que determinado poema seja, eu o veja, de certa forma, com um outro olhar, né, com o olhar, nossa, esse cara não sabe escrever, embora tenham feito isso com Patativa da Saré, né, mas esse contexto não é cabido no caso. Por outro lado, nós temos aí o rebuscamento, né? Veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas, meu caro amigo. Pegá-las-emos nesse instante ou mais tardiamente? Vamos pensar que as regras gramaticais, né, gente, elas devem ser utilizadas, no caso, de acordo com o meu contexto de produção, né? Ora, eu não vou numa praia vestido de terno, assim como eu não vou numa formatura vestida de biquíni, né? Então, nesse caso, nós temos que adequar o meu contexto de produção escrita ou falada para a situação que eu estou que eu estou me encontrando, né? Nesse caso, olha, o cara lá com a prancha de surf ficou olhando pro outro, mas o que esse cara tá fazendo com esse terno aqui, falando dessa maneira? Tá totalmente fora da casinha, né? Então, por esse motivo, nós entendemos que o rebuscamento, assim como a informalidade, são duas coisas muito distantes do que se espera ali um texto homogêneo, com palavras simples, que sejam inteligíveis, mas que simplesmente sigam as regras gramaticais, tá? O magistrado fez ouvidos moucos à exposição de motivos que teriam induzido o infrator de forma equivocada, ainda que isso parecesse possuir legitimação fundamentada na realidade dos fatos, a cometer um desvio de conduta tal que, se assim não fosse, não teria resultado no cometimento do crime. Gente, não entendeu nada, né? A pessoa só quis dizer que o juiz não aceitou a argumentação do réu de que cometeu o crime por engano. Muito mais fácil escrever assim. Então, o rebuscamento, ele não vai te render ibope, tá? Muito pelo contrário, ele vai cansar o seu corretor, que vai acabar ficando nervoso e pode te prejudicar por você ficar escrevendo coisas que ninguém está entendendo. Então, faça-se entendido dentro de um pressuposto de palavras comuns que todos compreendam, sem cair na informalidade e sem ir ao rebuscamento. Você não precisa nem de menos e nem de mais. Você precisa estar em um lugar comum, né, sem cair, claro, no senso comum, né, no lugar comum que eu digo palavras simples, mas que não sejam nem de menos e nem de mais, que todos nós compreendamos. Observe a mesma expressão, né, o mesmo período escrito de três maneiras. A formosa donzela, com os olhos marejados de lágrimas, lia febril a epístola de sua genitora. A bela moça, com lágrimas nos olhos, lia a carta de sua mãe. A mina, com água nos olhos, lia a carta da coroa. Então, nós temos aí um belo exemplo do que eu disse, né? Então, a gente vai preferir a linguagem culta e não o preciosismo ou a linguagem vulgar, ok? E aí nós temos o texto escrito formal, que é o texto que se exige quando a gente vai escrever, no caso, um texto dissertativo e argumentativo, né? Já que eu não sei quem vai corrigir meu texto, eu não tenho vistas, não faço a mínima de quem vai ser o meu corretor. Então, já que eu me coloco em um processo distante dele, no caso do meu interlocutor, eu preciso fazer com que o meu texto seja o mais elegante possível para que eu me faça entendido. Um exemplo, né, de um texto, no caso escrito na norma padrão: a mulher vem ao longo dos séculos 20 e 21 adquirindo valiosas conquistas como o direito de votar e ser votada. Entretanto, a violência contra este gênero parece não findar, mesmo com a existência de dispositivos legais que protegem a mulher.
A diminuição dos índices desse tipo de violência ocorrerá no momento em que os dispositivos legais citados passarem a ser realmente eficazes e o machismo for efetivamente combatido. Desafios esses que precisam ser encarados tanto pelo Estado quanto pela sociedade civil. Então a gente percebe, né, uma introdução bacana, não tem palavra difícil que a gente desconheça, com todas as ideias compreendidas dentro de um contexto que se espera, né, no que diz respeito à linguagem, beleza? Palavras e juízo de valor. Para resolver o problema, tem que haver a participação das pessoas. Esse tem que haver denota um juízo de valor muito grande, denota uma obrigatoriedade, né? Então, eu sempre digo para os meus alunos, cuidado com o verbo ter. O verbo ter, além de ele te dar esse juízo de valor, ele também carece, ele é muito informal. Então, vamos suavizar essa expressão. É mais fácil eu dizer, para resolver o problema, é necessário que haja a participação de pessoas comprometidas. Um outro exemplo, o governo tem que parar de gastar dinheiro à toa. Eu posso melhorar essa expressão, né? É interessante que o Estado opte pela economia monetária, haja vista que, e você termina de escrever a sua frase. Então, observe que ficou uma oração com uma suavidade muito maior do que esse tem que traz para mim aí um contexto de informalidade e de obrigatoriedade que não se faz necessário dentro de um texto formal, tá? Erros comuns. Evite gírias e abreviações, não utilize palavras que não fazem parte do seu vocabulário, zele pela gramática, estude os erros mais comuns das concordâncias e flexões, cuidado com a palavra coisa é muitíssimo informal, ela não deve aparecer no seu texto. Palavras como agente, para ditados populares constituem coloquialismo, portanto também não devem estar presentes no seu texto. E cuidado com as conjunções, principalmente com pronome relativo onde, que deve ser colocado somente quando se referir a lugar, tá? Uma outra parte dessa aula nós vamos falar aí sobre os modalizadores do discurso e a gente vai entender o que é isso, tá? Aí nós temos aqui no caso, né, uma charge Jornal da Granja. Uma boa notícia, o Brasil exportou menos 2 toneladas de frango este mês. Quando ele diz ali uma boa notícia, a gente tem que levar em consideração o contexto, né, que está sendo veiculado. Para o frango, né, nós temos uma boa notícia, porque ele, coitado, né, ele tá mais longe de ser morto. Já para a questão econômica, isso não se faz como uma boa notícia. Então, a modalização do discurso, ela vai levar em consideração, no caso, os interlocutores. E aí a gente vai ver o que pode e o que não pode, o que deve e o que não deve ser escrito em um texto, levando em observância esses aspectos. Então, são palavras ou expressões que podem revelar nos textos avaliações, assim como eu disse, aquele tem que haver ali, né? Julgamentos, intenções, sentimentos ou emoções do locutor diante do que se anuncia, bem como formas de organização de ideias que direcionem o raciocínio do leitor de acordo com os interesses da argumentação, tá? Primeira maneira da gente utilizar a modalização, né, ela se faz por meio dos verbos. Então, por exemplo, quando eu coloco os verbos no modo indicativo, que inclusive é o tipo de verbo que eu devo colocar no meu texto, né, eu estou exprimindo para o meu interlocutor uma certeza do que eu estou escrevendo. Por outro lado, quando eu começo a colocar aí frases no modo subjuntivo, né? Se o governo fizesse, se a saúde pudesse, isso traz para o meu texto uma hipótese, uma dúvida. Isso não é legal colocar dentro de um texto dissertativo argumentativo.
Também não é legal eu colocar os verbos aí no modo imperativo, né? Faça isso, não faça aquilo, coloque, não coloque. Isso vai fazer com que você pareça que você está dando ordens para o seu corretor e não é isso que se espera. Então, coloque os seus verbos exprimindo certeza sempre no modo indicativo, tá bom? Outra coisa que mostra, né, o ponto de vista do autor para o interlocutor são os advérbios, né? Então ele vai indicar a atitude ou avaliação do falante diante do que diz, exprimindo circunstância de dúvida, de negação, de afirmação, entre outras. Por exemplo, se eu escrevo, na década de 70, o Clube de Roma e outras entidades advertiram sobre uma iminente escassez de alimentos. Aparentemente, acertaram quanto à demanda de recursos limitados. Quando eu coloco esse aparentemente, mostra uma certa dúvida, quer dizer, talvez, parece-me que eles acertaram, né? Então exprime um ponto de vista meu em relação ao que eu quero dizer, tá bom? Outra coisa que a gente utiliza nos textos, né, são os adjetivos, que vão atribuir características, qualificações ou delimitações, revelando o ponto de vista do locutor. Quando eu digo uma análise racional do problema demonstra que não há uma causa objetiva que explique o porquê de não se fornecer aos pobres do mundo água potável suficiente para satisfazer suas necessidades básicas. Quando eu coloco ali análise racional e coloco esse adjetivo racional, a análise, e o adjetivo objetiva, a causa, eu estou qualificando esses substantivos, né? Então, se eu qualifico, eu estou colocando ali o meu ponto de vista referente a isso, tá? Então, muito cuidado com o ponto de vista que vai ser expresso nesse sentido, para que você não coloque, de repente, palavras que destoem daquilo que você verdadeiramente deveria dizer, tá? Construções com verbos de ligação e predicativos. Então, essas construções, elas podem indicar certeza, dúvida, obrigatoriedade ou avaliação. Por exemplo, se eu digo assim, é evidente que José passará na prova. É provável que José passe na prova. É necessário que José passe na prova. É lamentável que José passe na prova. Percebe que cada uma dessas expressões trouxe um significado diferente? Então, quando eu for trazer um verbo de ligação seguido de um predicativo, eu tenho que estar muito certo do que eu vou escrever, né? Porque dependendo do que eu estou escrevendo ali e eu não quero colocar aquela ideia, eu vou fazer com que todos os meus sentidos se tornem totalmente incoerentes com o que eu desejaria expressar, tá bom? Outra coisa aí, voltando nos verbos auxiliares, né, que são os verbos modais que a gente já disse lá atrás, então indicam probabilidade, o poder ou o dever ou a obrigatoriedade. Então o ter, o precisar, o necessitar, os pobres têm de passar por muitos intermediários, tá? Então eu posso suavizar essa expressão. Então seja suave nas suas palavras, não denote juízo de valor sobre elas, ok? Outra coisa que coopera com a questão da modalidade textual são os organizadores textuais, né, que a gente vai colocando aí dentro do nosso corpo do texto, né? Então, por um lado acontece isso, por outro acontece aquilo. Então, essas palavras que nós vamos chamar além de organizadores textuais que são conectivos, né, como ali em primeiro lugar, em segundo lugar, em seguida, por um lado, por outro, eles organizam as minhas ideias e direcionam o meu corretor para o ponto de vista que eu espero que ele chegue. Então, também preciso estar muito bem colocados para que eu coloque todos os meus pressupostos ali, vou funilando aquelas ideias até chegar na minha conclusão e eu faço o encadeamento correto do que se espera até chegar ali no meu corretor, tá bom?
Os metaformulativos, né, são aquelas palavrinhas, né, que vão explicar, corrigir, enfatizar, né, ou exemplificar, como o isto é, ou seja, ou melhor, ou falando de outra forma. Então, elas ajudam na explicação do que você gostaria de falar. Então, por exemplo, existe água passando debaixo de suas casas, falta um S, mas eles não têm acesso garantido a ela nem para beber ou tomar banho. Isto é, se os pobres tentam acessar a água das adutoras, são punidos na forma da lei. Então, observe que esse isto é, ele acrescenta uma informação a mais para o período anterior. Eles são muito bem-vindos no meu texto, tá? Substantivos, adjetivos e verbos que denotam juízos de valor. Por exemplo, no final do primeiro turno de um campeonato de futebol, 3 famosos times brasileiros, conhecidos no meio esportivo como participantes da elite do futebol, ocupavam as 3 primeiras posições na classificação, embora somasse uma pequena quantidade de gols devido ao número de empates ou derrotas recentes. Um jornal comentou o fato em notícia com o seguinte título: Elite despenca no final do turno. O uso do verbo despencar, desculpa, é um recurso de modelização indicando que o jornalista teve em mente mostrar ao leitor a queda brusca na pontuação dos times. Se o objetivo fosse apenas informar, o título poderia ser Elite tem baixa pontuação no final do turno. Observe a diferença. Elite despenca no final do turno e elite tem baixa pontuação no final do turno, né? Um traz uma informação brusca e outro já traz uma informação mais suave. É o que a gente fala sobre a questão de juízo de valor, ok? Verbos como crer, desejar, duvidar revelam a atitude do enunciador em relação a uma dada realidade, que é sempre expressa por uma proposição. Por exemplo, cremos que João é honesto. O verbo crer indica uma avaliação sobre o valor de verdade, ou seja, o que o enunciador pensa sobre João ser ou não honesto. Fato expresso pela proposição, João é honesto. No exemplo, o enunciador manifesta sua crença na honestidade de João. Outro exemplo, duvido que você erre questão. Esse duvido equivale à mesma coisa que você dizer, eu tenho certeza que você não errará a questão. Ou seja, eu sei que você sabe a resposta, tá? Palavras ou expressões de grau. Essas palavras podem manifestar diferentes sentimentos e opiniões, tá? E essas palavras e expressões de grau, elas não podem estar no seu texto argumentativo, dissertativo argumentativo, porque elas denotam informalidade. Então, como golaço, ou golzinho, ou pequenininho, palavras no tom diminutivo, ou no tom, ou no grau aumentativo, no grau diminutivo, elas traduzem uma grande informalidade para o seu texto, tá? Outra expressão, outro exemplo, a expressão forte para cachorro tem o mesmo sentido de muito forte, mas o sentido é de ênfase. Então, dado um texto formal, isso não pode ser escrito, né? O diminutivo também é um recurso de modelização. Como eu digo, toma um remedinho para sarar a tosse. Não significa que o remédio é pequeno, né? Mas significa que é um remédio qualquer. Ô coisinha tão bonitinha do pai, né? Esse coisinha no sentido de intimidade, no sentido de criança bela, né? De coisa bela, eles são próximos. Então, os diminutivos carecem de apreço, né? Então, é isso que eles muitas vezes transmitem. É claro que existem diminutivos que vão transmitir uma ironia, tá? Bom, e os sinais de pontuação, eles são imprescindíveis no seu texto, né? Então, eu vou colocar aqui um pequeno trecho de uma crônica, né? Historinha surrealista, para vocês perceberem a maneira como ele é lido. Mas, o que é isso na sua cabeça? Você viu só que coisa? Mas a sua cabeça... Calma, cara, também não precisa apavorar. Mas a sua cabeça, ela
ela se transformou numa televisão. Não é nada disso. Mas como não é nada disso? Eu só coloquei a TV aqui, no lugar da minha cabeça. Mas e sua cabeça? Cadê a sua cabeça? A minha cabeça? Ela explodiu. Explodiu? Explodiu. Qual o problema? Observe que o autor, ele emprega as reticências e os 3 sinais de interrogação para indicar o espanto e a perplexidade do personagem no momento que ele vê um homem com uma TV no lugar da cabeça. E se não existisse esses sinais de pontuação aqui, como que eu leria esse texto? Já pensou se não existissem as pontuações adequadas? Eu leria, mas o que é isso na sua cabeça? Você viu só que coisa, mas a sua cabeça, calma cara, também não precisava apavorar. Vou ler igual aquela mulher do Waze, né? Do aplicativo Waze. Então, os sinais de pontuação, eles são essenciais para a interpretação de um texto, tá? E aí, quando a gente não tem o texto escrito, mas eu estou utilizando a minha linguagem falada, o que eu vou utilizar, então, para transmitir tudo isso que eu quero transmitir, né? Então, eu vou subir ou diminuir a altura da minha voz, eu vou ter um ritmo de fala mais rápido ou mais devagar, eu vou ter uma entonação de voz alta ou baixa, eu vou ter minha expressão facial e meus gestos também corroborando com isso. Beleza? Na próxima aula nós vamos falar sobre a apresentação. Eu tenho certeza que você vai curtir. A gente se vê. Tchau, tchau.